Amém? Quantos estão felizes de estar aqui hoje? Que bênção. Então vamos abrir a palavra de Deus. Abra comigo no livro de Atos. Atos capítulo 20. Eu quero agradecer a visita de todos, de toda a equipe aí que fazem parte da associação. Vamos ficar de pé aí, toda a liderança, aí os colaboradores que coordenam, as crianças podem ficar sentadas. Vocês que fazem parte da associação Centro Comunitário. Qual é o endereço? Vem cá. Rua Teodomiro Rocha, número 59, no primeiro andar. 57. Obrigado, viu, pequenininha? Rua Teodomiro Rocha, 57, primeiro andar, esquina com Rua Formosa, no bairro Pio 12. Essa é a nossa liderança, estão conosco ali pagando o preço. O preço é alto, viu, pastor? Às vezes é alto, mas os frutos são muitos. Então, essa é a nossa liderança, uma parcela das nossas crianças. E agora saindo hoje abençoado e alimentado também pela palavra. Obrigado, pastor Jean. Legal, Deus abençoe. Então você que quiser visitar, fazer uma visita, só agendar com o Ricardinho e vai ser bênção. Amém? Quantos querem receber de Deus aqui? Tem muita gente. Atos capítulo 20, abre a palavra de Deus. Verso 7. Qual é o tema da ministração de hoje? O perigo da janela. Tem alguém que gosta de ficar na janela aqui? Tem alguém? Quando vai pegar um ônibus, quer ficar na janela? Quantos? Eu quero a janela. Atos capítulo 20, verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Atos capítulo 20. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. E subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Paulo e sua comitiva estavam em mais uma viagem missionária. A Bíblia diz... Obrigado, filho. A Bíblia diz aqui: exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Se prepara, porque hoje nós vamos até meia-noite. Quantos concordam? Inclusive nós vamos fazer aqui um culto de 6 à meia-noite. Quantos concordam? Vamos fazer um culto 360 graus de 6 à meia-noite. Adoração profética da juventude. Amém? Então nós vamos fazer até a meia-noite. Essa viagem aqui é narrada, por um médico que faz parte da comitiva, Lucas. E nós vemos que Lucas, ele testemunha isso. E nós vemos que Paulo... Pode baixar um pouquinho, filho? Vou comandar daqui. Paulo, ele tinha que exortar o povo, ele tinha que trazer aquela palavra. Ele ia viajar no outro dia, então ele teve que se prolongar para dizer tudo que ele tinha para dizer para aquela igreja. E nós vemos que aquele culto, ele teve hora para começar, mas não teve hora para terminar. Imagina. Então,
Eu imagino que Paulo deve ter se prolongado tanto que nem viu a hora passar. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando há a presença de Deus no lugar, você nem vê as horas passar. Quantos lembram das 12 horas de adoração profética? Nós entramos aqui meio-dia, e era 6 da tarde, era 7 da noite, era 8, era 9, era 10, e nós não via a hora passar, porque Deus estava nesse lugar. E eu creio que Deus está aqui nessa noite. Quantos querem sentar na janela? Tem aquela história, né, de não sabe nem da história que é sentar na janela. A janela é o melhor lugar. Mas é incrível que o texto diz que havia muitas lâmpadas. Naquela época, na realidade não era lâmpada, eram tochas alimentadas por óleo. E aquilo saía uma fumaça, saía um odor daquilo. E quem sabe isso foi cansando aquele menino. Era costume da época fazer grandes janelas para ventilar o ambiente. E esse jovem, por causa daquele culto prolongado, ele se sentou nessa janela. Eu imagino que nessa altura do culto aqui, o povo já tinha orado, já tinha cantado, já tinha adorado. Estava aquele momento de aprender tudo que o apóstolo Paulo tinha para ensinar. E esse jovem chamado Eutico, é o nome dele. Eu até vi a tradução do que diz esse nome, agora eu não me lembro, não anotei. Esse jovem ele decide sentar num lugar super adequado. No terceiro andar, sentar na janela. Nós vemos que bem no terceiro andar, a janela é o melhor lugar. Mas quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu comecei a imaginar uma coisa. Será que esse jovem era um daqueles jovens teimosos, que quando quem está ministrando aqui diz: ei jovem, você que está lá atrás, sente-se mais na frente. Ele diz: não, eu não vou lá. Será que esse Eutico, ele era um desses jovens teimosos? Sabe aquele jovem que não obedece e ele empanca no lugar e ninguém me tira daqui? Então, quantos dormem aqui? Alguém dorme? Não aqui no culto, peraí. Não, se tiver alguém dormindo aqui, por favor. Se tiver alguém dormindo do teu lado, então, dizer, irmão, não é o Paulo que está pregando, mas é um outro aí. Tá? Então assim, é impressionante, jovem dorme em qualquer lugar. Já viu isso? É assim ou não é? É impressionante. Quantos gostam de dormir, então, melhor dizendo? Você gosta de dormir? Cara, vai trabalhar e dorme. Quantos são assim? Tá no busão. Busão que chama? Tá no busão e dorme. Teve um colega meu, na época de escola, ele estava indo para a escola e esqueceu, dormiu. Ele acordou lá no depósito dos ônibus, lá no estacionamento dos ônibus, tarde da noite, dormindo lá atrás. E todo mundo atrás dele. Depois almoça e aí senta no computador e dorme. Quantos são assim? Vai para a aula e dorme na aula. Quem dorme aqui? Na aula. Paz, tem cada situação que a gente enfrenta. Eu me lembrei de uma agora. Teve uma época na farmácia, eu tinha passado a noite em claro, eu estava com muito sono. E veio um casal para eu atender, eu fui atender, escorei meu braço assim, com a receita na mão. Eu escorei meu braço para ler aquela receita, aquela letra de médico. Aí quando eu fui ler a receita de médico, eu... Cara, que vergonha que eu fiquei. O casal veio, ei,
Ei, o que foi? Então é horrível quando tu dorme. Vai para a aula e dorme. Chega em casa, dorme assistindo a TV. Hã? Dorme demais. Vai orar ou ler a Bíblia e dorme. Quantos já viram aquele desenho do Tom e Jerry? Que o Jerry chegou a pegar no Tom e botar um esparadrapo aqui e puxar o olho para cima. Assim. Tem uns que precisam fazer isso. Ele vai orar, lê a Bíblia, ele dorme, daí ele acorda, se arruma de novo e dorme. No mínimo é um dorminhoco que está fazendo isso. Então, e quanto mais ele dorme, quanto mais sono tem, mais ele dorme. Não é assim muitas vezes, os jovens? Hã? E nós vemos aqui uma cena que nós estamos vendo, Paulo pregava, e pregava, e pregava, e pregava, e pregava. E as pessoas se alegravam de júbilo, e Paulo pregava. E os jovens sentadão lá. Talvez esse jovem, como muitos de nós, se sentem seguros dentro da igreja. Quem sabe esse jovem, ele tinha não, eu já entendi muito da palavra, eu já sei, eu sou forte, eu consigo, eu sou o cara, então não preciso prestar muita atenção na Bíblia, na palavra. E ele se sentia seguro muitas vezes. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra e não olhamos para dentro de nós, e daí nós sempre declaramos: essa palavra é para ti, viu? Deus está falando com meu irmão. Nunca é comigo que Deus fala. Quem sabe ele era um jovem assim. Então, ouvia a palavra como se fosse para os outros. Mas sabe que, quando Deus me deu esse tema aí, o perigo da janela, eu me imaginei, eu estava na rádio, no estudo da rádio, eu saí, fui para a janela, fiquei olhando para fora. Quando você está na janela, você tem uma visão ampla de tudo. Quando você está numa janela, você se distrai com muitas coisas. Tem muitas coisas passando, tem pessoas caminhando, tem carro andando, tem avião voando. E você vai se distraindo com tantas coisas quando você está na janela. Quando eu sento no avião, eu quero sentar na janela, porque eu quero olhar as nuvens, eu quero olhar tanta coisa. Quando eu estou no ônibus, eu quero sentar na janela, porque tem que ficar passando, vendo as coisas passar, correndo, assim. Eu não posso perder nada. Mas quando você está na janela, você está distraído. Quem sabe esse jovem aqui, a paciência dele já tinha acabado. Quem sabe ele vinha para um culto, ou estava naquele culto, naquela noite. Eu estou dando um exemplo, que ele podia estar com pressa, dizendo: ei, esse cara não para de falar. Esse cara não para de falar. Se alguém disser isso aí, depois me procure, por favor. Não fale isso de mim. A paciência dele já havia acabado. E ele começou a prestar atenção no que se passava do lado de fora, pela janela. E o alerta para os jovens de hoje é para você não sentar na janela. Quantos gostam da janela? A janela nos distrai, mas eu quero trazer isso para a nossa vida espiritual hoje. É legal sentar na janela do ônibus, é legal sentar na janela do avião, é legal ir para a janela do edifício e olhar muitas coisas. Mas você não pode se distrair com aquilo que Deus tem para a tua vida. Você não pode se distrair com a vida, com o mundo, com aquilo que o mundo te oferece. Você precisa continuar centrado. Eu posso imaginar que esse jovem Eutico, ele começou a se encantar, talvez observando as atrações do mundo. E nós temos que cuidar com isso. Nós temos ministrado aqui muitas coisas. Ministramos sobre santidade. Semana passada foi... Quantos lembram? Quantos lembram o tema de semana passada? Não tem nenhum jovem eutico aqui. Diga. Opa. E? Quantos lembram?
aprovados na luz e temidos nas trevas. Não é isso? Então, o Senhor, Ele traz a aprovação para nós. Esse jovem Eutico, eu posso imaginar, e nós precisamos cuidar nos dias de hoje, para não ficarmos olhando para fora, olhando pela janela, e sermos tentados com o mundo. Nós estamos aqui nessa noite, Deus quer fazer algo poderoso na tua vida e na minha vida. E se tem algum jovem aqui que está se sentindo sentado na janela, sabe, eu imagino um jovem desse, ele podia estar imaginando na sua cabeça, ou talvez jovens que estão sentados dentro das igrejas, pensando assim: poxa, todo mundo está curtindo lá fora e eu aqui dentro. Isso é um engano que o mundo coloca na vida de jovens. Todo mundo está curtindo e eu aqui, aturando esse cara falar até meia-noite, e acabou dormindo. Quem sabe ele estava ali dizendo: o culto sempre acaba até as 9 horas, e agora já é meia-noite, já é 11, já é 23 horas e não termina o culto. Quantos já falaram isso? Quantos que foram já num culto e disseram: rapaz, esse culto está demorando demais? Me conta agora. Quantos já vieram num culto aqui na igreja dizendo assim: esse culto não termina nunca? Você? Vem cá. Graças a Deus, né? Não tem ninguém que fez isso aqui. Então, mas nesse ponto aqui nós vemos que nós podemos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. A palavra de Deus está à nossa disposição. Mas quem sabe tem alguém aqui nessa noite que já se sentiu como esse jovem Eutico. Quem sabe tem jovens aqui nessa noite, ou nos ouvindo pela internet, que você muitas vezes está com o teu corpo aqui dentro e a tua cabeça lá fora. Não é assim muitas vezes? Muitas vezes a gente está num ambiente, a gente vê as coisas acontecer, nós vemos o nosso irmão ser abençoado, o nosso irmão ser batizado com o Espírito Santo, nós vemos Deus enchendo, Deus abençoando, e eu não recebo nada, mas é que muitas vezes o meu corpo está aqui dentro e a minha cabeça lá fora, com a janela olhando para fora. Eu estou aqui dentro, se tivesse janela aqui. Então, quem sabe você já se sentiu. Agora eu quero te dizer uma coisa: você nunca vai poder escapar da tentação, de ser tentado, melhor dizendo, mas Deus vai trazer o escape da tentação. Nós não somos tentados além da nossa própria força, e Deus, Ele nos sustenta para resistir à tentação. Então, quem sabe você se sinta na tua vida espiritual sentado na janela, olhando para o mundo. Você sabe que precisa ter Jesus no teu coração. Você sabe que precisa se voltar para Deus. Sabe que você precisa renunciar a tantas coisas. Sabe que você precisa se santificar, se consagrar. E você está sentado assim, olhando para fora na janela, dizendo: nossa, eu podia estar fazendo tanta coisa. Ou quem sabe você diz assim: eu já deixei de beber, eu já deixei de me drogar, eu já deixei de fazer tanta coisa, já deixei de tantas coisas. E eu olho para você e te pergunto: isso aí foi para você, o que você vai fazer para Deus? Porque muitos batem no peito e dizem: eu me drogava, não me drogo mais. E grande coisa, fez isso para ti. O que eu deixei de me drogar no passado foi para mim, mas o que eu vou fazer para Deus? E se eu quiser fazer para Deus, eu não posso ficar na janela. Se sentir na janela é ficar se distraindo, olhando para fora. Sabe, quem sabe nas igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, tem muitos eúticos lá dentro. Estão sentados lá dentro e com a cabeça lá na rua, né? Então, muitos sentados nas igrejas, muitos viajando, a palavra sendo ministrada e o cara ali no WhatsApp, no Facebook. Eita, esse pastor está pegando demais, né? Vocês são uma bênção. Vocês são uma nova geração que Deus está levantando nessa terra. Vocês são jovens cheios do Espírito Santo, que Deus vai projetar vocês. Essa igreja, esse lugar aqui, nós não estamos construindo um reino para nós. Vocês vão ser os pastores daqui muitos anos, ou um breve tempo. Deus quer levantar no meio dos jovens isso.
Então nós estamos aqui para projetar vocês. Por isso que nós estamos trazendo palavras que você precisa pensar. Quem sabe a tua vida espiritual está como se você estivesse sentindo na janela. Você está dentro da igreja, você está tentando mudar de vida, mas é como se você ficasse olhando para fora, olhando para o mundo. E é um perigo sentar na janela. E às vezes, muito pior do que sentar na janela é ficar do lado de fora. É como se dissesse, não, eu não preciso da palavra de Deus. Então nessa noite, é um tempo, jovens mensageiros, você que está aqui nessa noite, nos visitando, é um tempo de nós parar com justificativa. Ficar justificando. Jovens êuticos têm sempre uma justificativa, tem sempre uma explicação. Eu queria que você pensasse numa coisa agora. Por que eu estou na igreja? Pergunta para você mesmo, feche teus olhos e pergunta. Por que eu estou na igreja? Por que você está na igreja? Por que nós estamos aqui na igreja hoje? Por causa do nosso Deus, pelo que Ele é, não é isso? Você está aqui por causa de Deus? Não está aqui por causa de mim? Você está aqui por causa de Deus? Amém? É pelo que Ele é para nós. E é nessa hora que nós precisamos nos entregar de coração inteiro para Ele e dizer, Senhor, é Tu que vives em mim. Eu quero me entregar por inteiro, eu quero me render por inteiro, eu não quero ficar sentado na janela me distraindo. É um perigo a distração. Se distrair com algumas coisas. Tudo que o inimigo quer é distrair, é desvirtuar você, para achar que você pode fazer algumas coisas que Deus não se agrada. E aí você se acostuma com aquilo. Se distrair. Lembra quando eu trouxe uma palavra, eu falei aqui sobre 3 dias sem Jesus? Maria e José foram com Jesus até Jerusalém. E na volta eles achavam que Jesus estava com eles. 3 dias depois eles viram, Jesus, eu achei que eles estavam. Eles foram procurar Jesus, achavam que Jesus estava junto com aqueles que estavam naquela caravana. E Jesus não estava lá. Eles passaram 3 dias sem Jesus. E viram. E eu posso ver isso, que nós não estamos preparados para ficar sem Jesus. Eles se distraíram. Naquela ministração eu falei sobre o perigo da distração, de se distrair, achar que Jesus está vindo junto, e quando vê, Jesus já não está mais. Eles achavam que Jesus estava voltando com eles para casa, e quando se depararam, Jesus não estava ali. Eles se distraíram e passaram à frente de Jesus. Quando nós nos distraímos, nós tomamos a dianteira. E aí, quando vê, em vez de nós seguirmos os passos de Jesus, nós queremos que Jesus nos siga. Não, Jesus está junto, vamos lá. A janela, quando você senta na janela, você se distrai com tantas coisas, o inimigo mostra tantas coisas, e você vai se encantando com aquilo, e vai achando que aquilo dá certo, que aquilo é o projeto de Deus, que aquilo é o que Deus tem para você, e muitas vezes é o inimigo te apresentando situações, e você já tomou a dianteira, e está dizendo que está com Jesus, e Jesus já não está mais na dianteira. Então, nessa noite, nós estamos aqui por causa de Deus. Quantas pessoas nos dias de hoje, quantos jovens nos dias de hoje estão sentados nas igrejas, mas se sentem sentados na janela? Sentado na igreja e olhando para uma janela do mundo. E o inimigo só vai mostrar foto legal, só imagem boa. Eu te pergunto, como está a tua vida espiritual? O Senhor, Ele quer uma postura nossa. Tem milhares de pessoas que vão se converter ainda esse ano, amém? Deus vai usar você. Nós estamos vendo aí o novo local da outra cruzada que nós vamos fazer, e Deus conta com vocês, juventude, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês têm vencido o maligno. Porque a palavra de Deus está no coração de vocês.
Sair da janela implica para nós, eu anotei algumas coisas aqui. Sair da janela para nós implica hoje à noite disposição para ouvir a palavra de Deus. Esse jovem Eutico já não tinha mais disposição para ouvir, ele estava cansado. Eu não preciso mais ouvir, já sei. Esse versículo aí, eu já sei. Já pregaram tantas vezes essa palavra. O jovem Eutico já tinha perdido a disposição para ouvir a palavra de Deus. E glória a Deus que você está aqui nessa noite com disposição para ouvir a palavra de Deus, guardar no teu coração, porque essa semana você vai usar a palavra de Deus e Deus vai te abençoar. Quando você estiver lá na escola e você confessar a palavra de Deus, você vai ver milagres na tua vida. Sair da janela implica em disposição para ouvir a palavra de Deus. Implica em se comprometer com as coisas aqui de dentro, com as coisas de Deus. Implica em se comprometer com aquilo que Deus tem para você, com o ministério que Deus entregou para você, com os dons que Deus derramou na tua vida, que Ele quer contar com você, que Ele quer usar você dentro da tua casa, na escola, em tantos lugares que você for. Sair da janela implica para nós em nos comprometer com as coisas que vêm do Senhor. Sair da janela. Sair da janela implica em sair da dúvida. Não dar ouvidos para o que o inimigo fica dizendo, para aquilo que ele fica apresentando para nós. Sair da janela para nós significa focar e fazer a vontade de Deus. E é isso que Deus tem para você. Deus não quer que você empreste o teu ouvido para Satanás, nem os teus olhos. A Bíblia diz que se os teus olhos forem puros, todo o teu corpo vai ser puro. Então é um novo tempo para você, é um novo tempo para nós como igreja, é um novo tempo para essa terra, é um tempo de avivamento. Em meio a uma crise, em meio a situações difíceis, Deus está levantando jovens que querem mais de Deus. Essas crianças querem mais de Deus. Lembro do dia que eu fui lá, incrível, os desafios que cada uma tem. Ricardinho conhece, toda a equipe aí conhece os desafios que essas crianças enfrentam, mas estão lá. E como eu profetizei para a vida deles, aquele dia, que Deus ia ouvir a oração deles, ia honrar a oração que eles têm feito dentro da casa deles, para mudar os pais deles, as mães, e trazer vitória. Então, sair da janela significa focar e fazer a vontade de Deus. Sair da janela para nós significa parar de dar atenção e se distrair com as coisas do mundo. Você precisa fazer isso. Eu preciso fazer isso. O inimigo todos os dias ele vem com uma bandeja apresentando para você aquilo que não é para você fazer. E sabe, muitas vezes tem jovens que não têm idade para fazer algumas coisas e querem fazer. Então, nessa noite, nós precisamos entender que é um tempo de amadurecimento, é um tempo de sair da janela, é um tempo de sair da dúvida, é um tempo de sair daquilo que não presta, é um tempo de sair da madrugada na internet, é um tempo de se santificar para o Senhor. Sair da janela significa para nós se separar. Então, nessa noite, eu queria que você pensasse comigo agora. Feche os teus olhos. Será que você, medite nisso que eu vou te dizer agora. Será que você, neste momento da sua vida espiritual, presta atenção. Será que você, no momento de hoje, hoje à noite, dia 21, dia 21 de maio de 2016, será que você, nesse momento da tua vida espiritual, está sentado na janela? Eu estou falando da tua vida espiritual, da tua comunhão com Deus, daquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem derramado na tua vida, aquilo que você tem recebido de Deus. Será que na tua vida espiritual você se sente sentado na janela? Ou você já fechou a janela para o mundo? Eu queria que você pensasse nisso.
Como está a tua vida? Medite nisso. Quais são os desejos do teu coração? Eu queria que você meditasse nisso. A tua vida espiritual, como ela está? Quais são as tuas prioridades? O que está no teu coração hoje, agora? O que você veio aqui nessa noite para pedir para Deus? Deus, eu quero um namorado, eu quero um namorado, eu quero casar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. E será que você parou para perguntar o que Deus quer de você? O que Deus quer da tua vida? Será que eu não estou dentro da igreja muitas vezes olhando para tantas coisas que eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, eu podia estar assim, eu podia fazer assim, assim, assim. Como está a tua vida espiritual? Deixa o Espírito Santo ir falando para você o que você tem que mudar. Se tem alguma coisa que Deus falar para você, ore e já renuncie. Mas eu quero que você abra comigo agora no livro de 1 João. Livro de 1 João, capítulo 2. João, capítulo 2, 14. Um versículo que foi aberto, o culto da semana passada. João 2, 14. Diz assim, todos acharam? Quase no final da Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aqui João, pelo Espírito, ele escreve para os jovens, dizendo: jovens, vocês são fortes. Jovens, vocês são fortes. Mas eu te pergunto, quem são os jovens verdadeiramente fortes? Quem é que pode dizer assim: eu sou forte, eu posso me misturar com muitas coisas, eu não vou cair? Quantos podem dizer isso? Quantos? Que nem uns anos atrás, logo que eu me converti, teve uns jovens que eu andava e disseram: cara, vamos para tal boate. Aqui é boate também que chama, é? Festa. É o mesmo nome, é? Vamos para tal festa, vamos evangelizar naquela festa. Sim, Jesus. Tem que ser direcionamento de Deus. Teve alguém que chegou para mim e disse: eu fui para a festa tal, para evangelizar. Fui lá ver como é que o diabo age. Eu disse: o primeiro que ele agiu foi em ti. Tu foi o primeiro. Não, mas eu só fui lá ver como é que o diabo age. Eu disse: tá bom. Então assim, o inimigo, ele faz com que a gente tente acreditar numa mentira como se fosse verdade. E se nós ficarmos sentados na janela, nos sentirmos sentados na janela espiritualmente, isso é um perigo. Quem são os jovens fortes? Os jovens fortes não são aqueles somente que não se deixam vencer pelas drogas, pelo mundanismo. Jovens fortes são jovens que se enchem da palavra. E por isso que você está aqui e pode sim ser chamado de jovem forte, porque você está aqui se enchendo da palavra de Deus. Você é um jovem forte, você é um homem forte, você é uma mulher forte, porque você está se enchendo da palavra de Deus. Jovem forte é o que se enche da palavra. Jovem forte é o que não ama o mundo, como está no verso 15. Eu queria que você baixasse a cabeça.
2 Timóteo, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, não precisa abrir, só abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos. O apóstolo Paulo dá uma orientação para Timóteo fugir dos desejos da mocidade. Fugir dos desejos da mocidade. Nós vemos que nós, como jovens, precisamos ouvir a voz de Deus. O que Ele está falando no teu coração? Como está a tua vida espiritual? Como está a tua vida? Eu quero ler uma palavra que está no livro de Eclesiastes aqui para você. Pode ficar assim de cabeça baixa. Eclesiastes capítulo 11, verso 9 diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradem os teus olhos. Mas olha uma coisa, jovem, sabe, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá contas. Quer dizer que você precisa viver uma vida se alegrando com aquilo que Deus tem derramado na tua vida, mas não entristecendo o coração de Deus. Você não pode ser um jovem que vive espiritualmente sentado na janela, esperando algo acontecer, esperando os desejos da tua carne prevalecer. Você precisa se sujeitar ao propósito divino, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Salmos 37 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos das quais dirás: não tenho neles prazer. Então, nessa noite, se você se sente sentado na janela, a tua vida espiritual, eu queria que você começasse a orar agora e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu me rendo a Ti, eu me submeto, Senhor. Eu clamo pelo Teu propósito na minha vida. Eu queria que você meditasse um pouco. Quais são os desejos que têm ocupado a tua vida? Eu queria que você meditasse um pouco, jovem. Quais são os minutos do teu dia que você dedica para Deus? Quais são os momentos de hoje que você dedicou para fazer uma oração para Deus? Ou você esperou para o culto hoje à noite? Quem sabe você na tua oração diz: eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero mudar de vida, eu não quero que os desejos da carne. Mas quem sabe você tem se sentido sentado na janela, você chega aqui e você diz: um dia eu mudo, um dia eu mudo, um dia eu mudo. Como está o teu coração?